Descobri que a minha amiga era apaixonada pelo meu marido. Minha querida, tem muita história de talaricagem pra você hoje. Tem a mulher que recebia a amiga em casa, se aconselhava com ela, desabafava com ela e de repente, ó, só facada nas costas, ela pegava o marido. Uma outra que desabafou que tinha terminado, mas que eles tinham marcado uma conversa pra eles se reconciliarem. No momento que ela contou isso pra a amiga saiu correndo e foi dar em cima do cara. E quando a mulher teve finalmente a conversa pra reatar o namoro, o cara falou: olha, já que a gente vai reatar, eu tenho que ser sincero com você. A sua amiga deu em cima de mim. E mostrou todas as provas. Tem uma outra história que a melhor amiga era amante do marido e aconselhava pra que a amiga terminasse o casamento. Pra quê? Pra ela poder ficar com o marido dela. Gente, não dá. Eu não sei se é inveja, essa rivalidade, ou se só as pessoas fazem isso por esporte. Parece que é falta de caráter também, né? Porque tem gente que gosta de se relacionar com pessoas comprometidas. Mas aí você vai talaricar a sua amiga? Tu vai furar o olho dela? Pô, isso não é amizade. Se você tem alguma história assim, já vai comentando que eu quero saber. Eu não tenho história assim, não. Mas tenho muitas opiniões. Então se inscreve no canal, deixa seu like, vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. O dia que eu suspendi uma amizade porque eu percebi que a minha amiga estava apaixonada pelo meu marido. Sim, gente, pelo meu marido. Vou começar do começo para contextualizar toda a história para vocês. Essa minha amiga participou da minha vida durante muito tempo. Foi no meu antigo casamento, eu fui no antigo casamento dela, né? Então a gente era muito próximas, né? Nós éramos amigas muito próximas. E aí eu lembro que eu conheci o meu marido e ela era casada. E ela começou a ter muito, ela conheceu meu marido e tudo mais, e ela começou a demonstrar muita insatisfação no casamento dela. E aí ela foi e separou dele. Passou e a gente sempre, né, se encontrava e ela conheceu meu marido e ela já era meio que da família, sabe? Ela sempre estava com a gente, saía com os nossos amigos, com os meus pais, então ela já era da família. Aí ela começou a se relacionar e era engraçado, gente, fazendo um adendo, todos os caras que ela se relacionava, ela dizia: amiga, vai dar certo, ele é igual o Maurício. Ai, beleza, amiga. E eu achei só que ela tava... que ela gostava, né? Ah, nossa, eu gosto da forma que ele te trata e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que isso virou uma obsessão. Ela tava obcecada pelo meu relacionamento, sabe? E aí passou, eu engravidei, né? Tive meu filho. E um dia eu tava em casa já, meu filho já tava assim, perto de 1 aninho. Ela me mandou um teste de gravidez com positivo. Eu acho que assim, é um elogio, né? Tipo assim, pô, meu namorado é como o seu, assim, te trata bem, é legal, que bom. Eu vejo o seu relacionamento como uma inspiração pra mim, como alguma coisa que vai acrescentar na minha vida, porque eu vejo como vocês se dão bem, então eu também quero me dar bem. Eu acho que ser uma referência de casal é legal, mas quem é o pai do filho dela? Só que esse cara que ela engravidou, ele era muito escroto, muito escroto. Eu ficava, amiga, ele não tem nada a ver com o Maurício, esse cara é muito escroto, ele te trata muito mal. E aí ela me mandou esse teste e eu falei, amiga, como é que você tá se sentindo? Porque na hora eu pensei, né, ela deve estar se sentindo mal, porque engravidou e eles não se dão bem, né? Era bem perceptível, eles brigavam na nossa frente e tudo mais. E ela, não, amiga, agora vai, porque eu tenho certeza que se ele ser pai, então agora ele vai melhorar, ele vai ficar igual ao Maurício. E ela sempre batia nessa tecla, ele vai ser um pai igual ao Maurício. Tá, eu fui engolindo, né, a história e tal, e ela não deu certo com esse cara. E aí, toda vez que eu ia pra minha cidade, né, porque meu marido trabalha em outras cidades, né, a gente se muda muito, toda vez que eu ia pra minha cidade, no começo a gente se encontrava, mas depois ela tava solteira e ela ficava o tempo todo perguntando do meu marido, ele não vai vir? Ah, não, amiga, eu não tenho como, ele não vai, né, só vai eu com o Joaquim e tal, vamos se encontrar para as crianças brincarem e tudo mais. E ela dava sempre uma desculpa. Isso aconteceu assim por uns 2 anos, tá? Passou a namorar um outro cara. E aí ela veio. Amiga, tô namorando outro cara, vamos sair de casal e tal. Tu precisa ver, ele é igual o Maurício. Eu falei, meu Deus. Beleza, passou. Separou também, ficaram mais ou menos 1 ano e pouco juntos. Aí ela, porque eu sofri um relacionamento abusivo e tudo mais, não sei o quê. Amiga, vamos se ver. Eu falei, vamos nos ver, né? Vamos nos encontrar. Mas ela sempre desmarcava quando eu tava sozinha. E quando ela via que eu ia de férias ou que eu tava na cidade com o meu marido, ela ficava querendo convidar ele, sabe? E
várias outras coisas eu fui percebendo. Eu fui percebendo que quando a gente estava juntas, ela é uma pessoa muito bem sucedida na carreira dela, ela sempre tentava me colocar pra baixo, sabe? Falar da minha aparência, falar assim, de eu não trabalhar. Ela falava muitos números, né? Que ela era bem de vida, que ela ganhava bem. E eu comecei a perceber, né, até uma prima minha também começou a perceber essa movimentação muito estranha. E aí minha prima falou, Thaís, abre o olho, porque ela tá de olho no Maurício, e não é de agora. E eu... Muito doido, né? Porque a gente tem aquela intuição, assim, aquela coisa dentro da gente, mas quando outra pessoa também percebe, você faz assim, ó. Fala mais. Conta mais aí o que você tá pensando. Conta pra mim. Depois eu te falo a minha opinião. Aí você já abre o olho... Já tem uma antena ligada, aí você liga a outra. Só tem que tomar cuidado para essa antena não virar um chifre. Muito besta, eu demoro muito para perceber. E aí eu comecei a cortar. E aí também, quando a gente tava juntas, sabe? Tudo que o Maurício falava, ela ria muito. Aí quando a gente falava as coisas, ela mal prestava atenção. Ela... só queria encontrar a gente, né? Já falei sobre isso. Quando ele tava junto, quando eu não tava, ela não dava muita atenção. E aí a gente chegava na cidade, ela ficava mandando mensagem, vocês estão aqui, preciso ver vocês. E eu comecei a cortar, porque eu comecei a perceber que ela estava obcecada realmente no meu marido. Ela também tinha essa mania de ofender muito os namorados, os esposos dela, por conta de ela ter uma condição financeira melhor. Então ela sempre colocava eles muito pra baixo. Tu anda com esse carro, eu tenho uma BMW, meu carro é melhor, o teu carro é pior, eu ganho mais do que tu. Quem que tu é? Então assim, ela sempre colocava os caras pra baixo, sabe, na nossa frente. E ela com essa energia tão masculina, ela acabava afastando os homens, né? E aí, gente, o que eu tiro de conclusão dessa história claro que isso é questão de caráter, obviamente. Só que ela, com essa energia do fazer, de querer ser melhor, né, de ser o maior salário, ela acaba afastando os homens, né? Ela acaba tirando os homens da vida dela. Às vezes ela encontra homens muito bons realmente, só que ao longo do caminho, ela trata tão mal que ela nunca vai conseguir ter um relacionamento igual ao meu, que ela nunca vai conseguir encontrar um Maurício na vida dela pelas atitudes dela. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês já passaram por isso? Hoje eu tô já há uns 3 anos que a gente não mantém muito contato. Ela continua curtindo e comentando somente fotos e imagens, vídeos, né, que aparecem o meu marido, tá? Ela nunca, quando eu tô sozinha, nunca comenta, que roupa bonita, né, como eu sempre comentei nas fotos dela, mas sempre quando é o meu marido. Ela pergunta se a gente tá na cidade, também curte e comenta quando ele tá. Não tem uma confirmação de que ela deu em cima dele, mas com tudo que você tá falando e a sua amiga também concordando, e esses fatos todos, faz sentido de que ela tem um interesse bem grande no seu marido, né? E isso eu acredito que sim, é um motivo pra terminar uma amizade quando a pessoa não tá nem aí pra mais nada na sua vida a não ser esse relacionamento. Isso é complicado, assim. Porque você não se sente mais confortável na amizade, né? Você sempre acha que a pessoa, de alguma maneira, vai pegar uma faca e vai furar suas costas. Vai talaricar você, entendeu? Você tiraria essa amizade da sua vida? Eu acho que eu tiraria. As minhas melhores amigas tinham um caso com meu ex-noivo e ela tinha uma disputa que eu nem fazia noção que isso acontecia. Mara, gente, que esse vídeo não viralize! Tudo começou quando essa minha melhor amiga tinha um melhor amigo e num churrasco ele falou que queria me conhecer, que gostou de mim. E ela me apresentou ele e fez a maior propaganda do mundo. Comecei a ficar com ele, me enrolei por uns 8 meses, porque ele já dava sinal de ser um cara vagabundo, de que não prestava, e eu fiquei ali enrolando, ficando com ele. Nesse meio tempo, enquanto o tempo ia passando, ela ia me falando muito mal dele. Que ele ficava com outras meninas, que quando ela ia na casa dele, porque, gente, lembrando, ele era o melhor amigo dela. Ficava com outras meninas e que nada ia acontecer entre a gente. E quanto mais ela falava mal, mais eu me apegava nele. Mudei pra casa dele e ela começou a surtar. Falar que ele ia judiar de mim, que ele não prestava, que eu ia sofrer na mão dele. E aí aconteceu que a gente foi já pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente noivou e a menina surtou e sumiu da minha vida. E depois de um tempo eu descobri que nesse dia ela já ameaçava ele de me contar tudo.
Só que ela não teve coragem e não me contou, ela simplesmente sumiu da nossa vida. Porque essa menina era uma pessoa extremamente negativa e assim, ela nunca deu sinal nenhum, gente, eu nunca desconfiei de nada. Só que a negatividade dela me irritava e eu comecei a me afastar dela e ele sempre concordando, falando, não, tem que se afastar desse tipo de gente mesmo, porque quando tu tá com ela, você é muito negativa, que não sei o que, e fui me afastando dela. O tempo passou, eu tava certa, ele não prestava, me separei dele e um tempo depois a menina vem aqui no meu TikTok pra me xingar. Eu chamei ela, falei, ó, fia, e aí, bora resolver, por que que tu tá com essa implicância comigo? E ela falou, você não sabe? E eu falei, gente, sabe do quê? Sabe do quê? Quero saber, pelo amor de Deus. Ela tava com ele antes? E ela, não acredito que você não sabe. Gente, nem passou na minha cabeça, não passou nada na minha cabeça que ela ficava com ele e que ela era completamente apaixonada por ele. Ela me contou tudo com prints e provas e vários detalhes. Toda vez que a gente ia na casa dele, que ela era a melhor amiga dele, então a gente ia muito na casa dele. Quando a gente ia embora sozinha, quem que ficava lá com ele? Quem voltava lá? Quem que voltava lá pra não ele? Ela, devo, querida! No fim, ela me falou que quem era pra ter noivado com ele no Rio de Janeiro era ela, que ele foi o grande amor da vida dela, que ele usou ela, que ele ficava fazendo jogo entre eu e ela de disputa. E, gente, eu até acredito que isso aconteceu, tá? Mas ela foi muito invejosa comigo. Ela foi, assim, não consigo nem explicar. Não tenho mais contato com ninguém. Depois de descobrir essa história, eu ainda voltei pra ele, fiquei com ele, fiquei um tempo com ele. Isso, gente, amiga da onça, né? Amiga da onça. É uma amiga da onça mesmo, mas a gente não pode esquecer que o cara também foi super escroto com você. No fim das contas, as mulheres erram, mas os caras também têm que ser sempre lembrados, sempre lembre de ficar a bandeira de que o macho também é culpado. Todo mundo é culpado nessa história. Bom, pelo menos ela te contou, né? Tava lá te xingando no TikTok e depois te contou alguma coisa que já dá um afago no coração. Mas como assim era pra ela vai com ele no Rio? Tipo, esse cara mentia pras duas, pelo visto. E é isso, né, gente? Já vi muita história, assim, de homem que fica rivalizando as mulheres. Do tipo, ele fica com a amante, ele fica falando mal da mulher. Nessa história onde a mulher e a amante são amigas, é muito fácil elas virarem inimigas assim. Ó, isso aí eu quero ver. Minha amiga deu em cima do meu namorado. Eles vão ligar pra amiga dela pra ver se ela dá em cima do namorado. Quer vir aqui em casa? Mas eu tô sozinha? Tô. Beleza, então eu vou. Hoje eu vou provar novamente que todas as amigas da sua namorada vão mentir pra você, vão mentir pra cobertar ela. É real. Sim. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, o que aconteceu que você tá me ligando? Mano, é que eu queria te perguntar. A Nívia me falou que ela tinha ido na sua casa, mas ela não tá me respondendo, tá ligado? Aí eu queria falar com ela. Ah, mas aqui você não vai conseguir falar com ela, não. Por quê? Porque eu vim ver minha avó no hospital. Eu não falo com a Nímia, vai fazer acho que uma semana já. Oxe. Acho que ela tá bem mentindo pra você. Se eu fosse pra você, eu abri o olho. Indo pra casa agora. Você tá onde? Eu tô aqui em casa, na minha casa, tá ligado? E a gente tinha marcado de sair hoje e ela sumiu, tá ligado? Ah, mas se quiser então eu saio com você no lugar dela. Mas sair pra onde? Onde você quiser ir, eu vou com você. Mas você não acha que ela vai estranhar, não? Eu não ligo. Alô? Oi, tá ouvindo? Que te cortou aqui. Ah, eu vi, é que o sinal aqui tá meio ruim. Entendi. Mas, tipo, você quer vir aqui em casa? Mas eu tô sozinha? Tô. Beleza, então eu vou. Fechou, te mandar endereço. Puta, você tá marcando de sair com meu namorado? Não, amiga. Isso era minha amiga, mano. Responde alguma coisa. Nossa, você é muito ridícula, véi.
Eu não te devo nem minha satisfação de nada. Não combinaram de me zoar? Não, caralho, não. Eu tava dando risada, achei que você tava me zoando, mano. Não, caralho, por isso que eu pedi pra você continuar falando, porra. Você acha que eu não vou postar isso não, velho? Caraca, velho. Gente, isso é real. Caraca. Tipo, então se ela não quer sair com você, eu saio. Mano, que é isso, cara? Olha, o mundo está cheio de talarica. Essa talaricagem. Que absurdo. Eu ainda acho que ela reagiu, foi pouco, porque dá pra ver que a menina tá incrédula, do tipo... Sua porra, tá dando em cima do meu namorado? Eu não te devo satisfação da minha vida. Ah, deve sim. Quando você dá em cima do meu namorado, deve. Tem um conselho bem inteligente que eu posso dar pra vocês, não conte nada sobre o teu relacionamento pra absolutamente ninguém. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Vim contar a história pra vocês que aconteceu com a minha amiga e, tipo assim, foi um super aprendizado pro nosso grupo todo, pra gente não ser trouxa, tá, com pessoas, porque as pessoas realmente enganam, tá? O ano era 2021 e eu tinha uma amiga maravilhosa, inclusive, a menina era evangélica, tudo super certinha. E ela veio com os papos, né, que ela queria separar do marido dela e tudo mais. E até então a gente começou a tentar entender o porquê que ela tava querendo separar. E chegamos à conclusão que o casamento caiu na rotina, cansaço, já não fazia outras coisas. Ela sempre muito ocupada, ele também. Então o casamento já não tava sendo prioridade na vida deles. Porém a gente via que eles se amavam muito, sabe? E aí, o que acontece? Essa minha amiga, ela amava contar o relacionamento dela pra todo mundo. Tipo, sabe aquelas pessoas que abrem a boca? Ai, briguei em casa, tá contando? Não guardava a língua dentro da boca? Basicamente isso, gente. E aí, eu falei pra ela, olha, não fica contando tuas intimidades pras pessoas, porque, cara, a gente não sabe quem está do outro lado, né? As pessoas às vezes falam que tá torcendo pela gente, mas tá louco pra meter o pau pra realmente nos trair. Que as pessoas... elas tendem a nos trair, tá tudo certo. Até que a gente tinha grupos em comuns e tinha uma menina em específico que todo mundo sabia a fama dela, né? A gente só pegava homem casado, uma pessoa virada, daí você já pode entender um pouquinho da história, né? E juro, gente, essa menina só aparecia com homem casado, ficava tipo 3 meses com homem casado e simplesmente, tipo, cara, acabava. E a minha amiga começou a andar muito com ela, então nós começamos a alertar do nosso grupo, falava pra ela, olha, não anda, não fica contando tuas coisas, tua vida. E aí ela soltou uma, mas ela é a única pessoa que me compreende, porque vocês ficam falando coisas que eu não concordo. Agora ela tá falando coisas assim, tipo, que realmente tá batendo pensamento, sabe? Antes de continuar na história dela, uma coisa importante. Eu gostei disso que ela falou. Ai, é porque ela é a única amiga que concorda comigo, vocês não concordam. Gente, amigo de verdade, vocês vão ter hobbies em comum, vocês vão gostar de fazer as mesmas coisas, vocês vão gostar de conversar sobre muitos assuntos, mas amigo de verdade não concorda com você em tudo. A Beta é minha melhor amiga. A Beta, ela tem o dom de me acordar quando eu tô mal e tal. A Beta é perfeita, ela é maravilhosa. A Beta Boechat, vocês conhecem bem. E a Beta, ela falou isso pra mim anos atrás. A gente já tem mais de 8 anos de amizade. Ela falou isso pra mim no passado, que eu falei pra ela, pô, amiga, você não concorda comigo, você discorda, eu tenho dificuldade de falar algumas coisas pra você. E ela falou assim, amiga, eu não discordo de você, eu abro seus olhos, porque não é todo mundo que vai estar do seu lado que vai dizer amém pra tudo. Amigo de verdade não concorda com tudo. E eu falei, é verdade. É verdade. Então, assim, a Beta é uma das pessoas que eu mais peço e quero a opinião, porque eu sei que ela vai ser 100% verdadeira. Porque ela não vai falar nada só pra me agradar. Ela vai falar a opinião dela de verdade. E é isso que muda tudo. A amiguinha que fica ali só falando o que você quer ouvir o que você quer ouvir, é a que pode depois dar uma facadinha nas costas. Porque tá ali só pegando o bem bom que você pode oferecer, tá ali só se aproveitando de você e depois, ó, rasteira nelas. Preste atenção nisso. Não acho que a amizade é a pessoa que concorda com tudo com você. Ela concorda com os valores, com as ideias, mas ela vai te abrir os olhos quando for necessário. Isso é amizade. Gente, papuda, né? Por educação e por grupos em comuns, nós seguíamos a menina. E, real, a menina vivia em festa, farra, balada, coisa arada. E como essa... E como essa amiga nossa, ela era evangélica, toda certinha e tudo mais, tenho certeza, né, que ela ficou com vontade de experimentar o mundo, enfim. Não estou julgando, né, porque eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio. Aí, essa menina postou um story dentro da casa da minha amiga, numa mesa de jantar, a 3. Cara, quando eu olhei aquilo lá, eu falei, não. Aí fui no grupo do WhatsApp das minhas amigas e elas também já tinham mandado, sabe? E eu falei, cara, vai dar bucha, isso aqui não tá certo.
E por falta de aviso não foi, gente. Não foi falta de aviso. Depois de aproximadamente um mês, essa nossa amiga voltou a nos procurar e falou que estava sentindo uma coisa meio estranha com essa amizade nova dela. Porque essa menina tava dando apoio moral pro marido dela, entendeu? E falava que ia reconciliar os dois, tava conversando por uma reconciliação, tava aconselhando ambos os lados. Eu pensando no conselho, né? Mas enfim. Gente, posso até ter cara de boba, mas de boba eu não sou nada. E aí eu e minhas amigas conversamos com ela, perguntamos, tá, mas você chegou a ver as conversas? Aí ela, não, porque meu marido apaga, porque ela fala que é confidencial, que não sei o quê. Eu falei, nossa, aí já tá aí, né, minha filha? A resposta já tá aí. Nós aconselhamos e falamos, a partir de hoje você continua casada, então você tem que saber o que teu marido fica conversando de conversinha com essa tua amiga, porque você deu lado, você deu brecha, você deixou a menina entrar na tua casa, e aí? Pô, cara, a menina já tem um histórico de só ficar com um homem comprometido. E de repente você coloca essa menina pra ser a terapeuta do casal de vocês? Gente, que conselho de mãe Lucinda que você vai receber dessa menina, né? É só lixão que vem. Então, você tem que saber, se você é casado, você tem que ter uma transparência. Minha amiga foi embora e no outro dia ela chegou chorando na casa de uma das nossas colegas, falando que ele não tinha deixado ela ver o celular, não tava deixando por nada, e depois confessou que tava apaixonado por essa menina. Agora, se imagina nessa situação. Você tá numa crise, aí tua amiga vai dar apoio... Ó, meu Deus. Aí tua amiga vai dar apoio moral pro teu marido. Não bate a conta, sabe? Resumo da ópera. Desde 2021, minha amiga saiu de casa e adivinha, gente? Ele está casado com a suposta amiga que aconselhava, que dava os melhores conselhos de casamento conjugal, que dava apoio moral no casamento. Por isso que eu te falo, cuidado em contar qualquer coisa da tua vida, não é só sobre relacionamento, mas sobre tudo. Você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas tendem a nos trair, tá? E geralmente quem trai a gente são pessoas que estão mais perto da gente. São as pessoas mais próximas. A gente tem que ter muito cuidado para as pessoas que a gente confia e que a gente conta realmente os nossos segredos, os nossos problemas, as nossas questões. Gente, eu posso contar no dedo da mão. E não preenche a minha mão. Não preenche. Quantas pessoas sabem de fato o que acontece na minha vida? Não preenche. Entendeu? Ai, Xanda, eu não tenho ninguém pra contar. E aí eu fiz amizade com uma pessoa porque eu não era... Cara, tenta fazer uma terapia, então. Conta pra terapeuta, sabe? Que pelo menos você vai ter um conselho de alguém que estudou pra aconselhar os outros. Porque não confiem. E não é só sobre a pessoa entrar na sua vida e roubar o seu marido, o seu namorado e tal. É pra além. Eu tenho uma conhecida que ela contou pra mim que ela tinha uma amizade com uma pessoa e essa pessoa entrava na cabeça dela a tal ponto que fazia ela tomar outras atitudes, mudar de ideia, mudar de decisões na vida dela. E a pessoa baixava a autoestima dela muito, assim, queria diminuir muito ela, sabe? E ela levou muito tempo pra entender que essa amizade era tóxica, porque na verdade ela achava que aquela amiga dela tava cuidando dela, sabe? E não, aquela amiga tava só manipulando ela, porque tem gente que faz isso pelo bel prazer, apenas por prazer, por diversão, de querer manipular a vida das pessoas, de querer controlar a vida dos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente coloca na nossa vida. Pense nas pessoas que você divide as suas questões, os seus problemas. Tem muitas pessoas que são mal intencionadas mesmo. E fazem isso por diversão. O dia que a minha amiga queria dar uns pega no meu marido. Essa amiga, na verdade, eu vou chamar ela de colega, porque assim, isso pra mim não é amizade. Mas enfim, isso aconteceu já tem muito tempo. Só que assim, eu lembro como se fosse ontem e eu não sei como que ela ainda tem a cara de pau de falar comigo até hoje. Ela não sabe que eu sei disso e ela vai descobrir através desse vídeo. Eu tinha um relacionamento que eu vivi por alguns anos com essa pessoa, porém no primeiro ano que a gente tava junto, deu um ano certinho, a gente resolveu dar uma pausa nesse nosso relacionamento, porque não tava dando certo, só que aí a gente era muito apegado um ao outro. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, né, a gente vê o que a gente vai resolver. E ok, nós demos esse tempo. E no outro dia que a gente tinha dado esse tempo, eu fui lá pra casa das minhas colegas, que no caso tinha essa colega em específico, a Furazói, e tinha uma outra amiga minha também.
Aí a gente tava lá na rua conversando e eu comentando com elas, né? Falando, ai, nossa, terminei, né? Dei um tempo no relacionamento, porque não tava dando certo, a gente tava brigando muito. Mas a gente deu esse tempo pra poder ver o que a gente vai resolver. Aí semana que vem a gente vai voltar a conversar de novo pra ver o que a gente resolveu e ok. Falei sobre isso com elas. E essa Furazói, na mesma hora que eu falei isso, foi assim, impressionante. Ela olhou pra gente e falou, gente, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu vou ter que ir embora. A gente achou super estranho, mas ok, né? Ela tem os compromissos dela e ela foi embora pra casa dela. Quando isso aconteceu, a gente achou muito estranho pela reação. Sei lá, ela tava de um jeito estranho. Ela parecia que realmente estava escondendo alguma coisa. Mas, ok, relevamos isso. E chegou na outra semana que eu ia voltar a conversar com essa pessoa que eu tinha dado uma pausa no relacionamento. Quando eu cheguei lá pra conversar com o meu ex, hoje em dia é ex, né? Quando eu cheguei lá pra poder conversar com ele, a gente resolveu, né? A gente se resolveu ali, resolvemos voltar com o nosso relacionamento de boa. E ele foi me falar uma coisa, ele falou assim, olha, eu tenho um negócio pra te contar, né? Aí eu vou pegar o celular aqui e vou te mostrar, porque eu não acho justo a gente voltar e eu te esconder isso. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ele falou, não, porque tem uma amiga sua, que é muito amiga sua, que me mandou mensagem no dia tal. Aí eu fui ver, era exatamente o dia que eu estava lá com ela. Aí a amiga em si era essa colega que eu tinha chegado a comentar com ela, que a gente tinha dado uma pausa no relacionamento. E na mensagem, gente, ela tava falando, né, puxando assunto com ele, oi, e ele respondeu ele, oi, tudo bem? Ela, tudo, e você? Nossa, a Kimberly acabou de falar aqui que vocês terminaram, tal. Nossa, que pena que quando você quiser sair pra gente poder conversar, pra você... Gente, tô chocada com essa talarica. Ela sai correndo pra ir atrás do cara só pra mandar mensagem. Olha o nível, gente, de cobra. Isso é uma cobra. Que absurdo. Falar sobre o que você tá sentindo, como assim? Ela quer saber o que você tá sentindo? Porque pra mim, quando eu falei que eu tinha dado uma pausa lá no relacionamento, ela pouco se lixou. Ela quis ir pra casa porque ela tinha os assuntos dela lá pra resolver. Aí, como assim, com ele, ela tá falando que ela quer sair pra poder, né, se ele quiser conversar e tudo mais. Eu achei muito estranho. Gente, eu fiquei assim, chocada, boca aberta. E eu ia descendo as mensagens, eu ia me apavorando mais, porque era a todo momento ela falando, nossa, você precisa de uma mulher de verdade, você precisa sair, conversar com alguém de verdade, você precisa esparecer a cabeça, quando você quiser eu te ajudo nisso, eu sou muito carinhosa. Gente, nossa, umas coisas horríveis, horríveis. Só que assim, ele foi, me mostrou isso, eu, ok, tal, e guardei isso pra mim. Eu nunca falei pra ela que eu soube disso, até hoje, até o momento ela não sabe também que eu sei disso. Então agora, querida, você sabe, né? Porque agora eu tô postando e você vê todos os meus vídeos, só agora você já descobriu, já que é você. Mas enfim, gente, essa menina, ela até hoje, ela fala comigo, ela conversa comigo como se nada tivesse acontecido. E eu também, eu faço a louca, né? Eu finjo que eu não sei de nada, porque eu gosto de ver até onde que vai a mentira da pessoa. E é isso. Se eu for contar todas as coisas estranhas que já aconteceu na minha vida, dá pra... Gata, agora ela está sabendo. A talarica tá sabendo que você sabe. Eu quero ver onde é que ela vai enfiar o rabo dela. Vai enfiar o rabo entre as pernas e ficar quietinha? Ainda fica pagando de amiga? Hein? Eu tive que aprender da pior forma que o lugar da amiga é fora de casa. Eu tive que aprender da pior forma que a amiga de verdade não é aquela que fica ali enfornada na sua casa todos os dias e vendo tudo que você faz, tudo que você faz com seu marido, a vida que você leva, sabe? Vendo tudo que tem dentro do seu lar pra depois tomar de você. Eu tive que aprender na tora, eu tive que aprender na raça, da pior forma possível. A minha amiga, ela era assim, uma pessoa incrível. Nós éramos amigas, a gente tinha bastante tempo mesmo. Até eu conhecer meu namorado, ela também conheceu junto comigo. E ela sempre, sabe, apoiou muito a nossa relação. E ele era um cara excelente, um cara maravilhoso, um cara gentil, delicado, sensível. Nós ficamos casados por 5 anos. Tivemos uma filha de 3 anos, hoje ela tem. E essa minha amiga sempre estava dentro de casa. Sempre. Ela sempre viu tudo que ele fazia por mim. Ele me tratava como uma princesa, gente. O meu marido, ele vinha com café na cama. Todos os domingos. Todos os domingos. 2 anos de casado. 3 anos, 4 anos. Ele me tratava super bem. Só que no quinto e último ano que a gente ficou junto, as coisas começaram a desandar. E minha amiga sempre enfornada dentro da minha casa, sabe? E eu sempre que eu ia pedir conselho pra ela, falando, né, que a gente tava brigando muito, que eu e meu marido começou a brigar do nada e que eu achava que ele poderia estar com outra pessoa, ela falava assim pra mim, amiga, deixa ele.
Larga dele. Deixa ele, não fica com ele, não. Ele deve estar assim, distraindo, tipo, sabe? Sempre convitando e colocando mais fogo na lenha na fogueira. Isso. Ela via tudo que eu vivia. Então, sempre eu tava bem. Ela era muito frustrada nos relacionamentos, ela nunca dava certo com ninguém. E ela sempre via que eu estava bem. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha uma estrutura financeira, eu tinha um emprego bom, eu tinha um marido excelente, eu tinha uma vida boa. Uma vida que eu acho que toda mulher da minha idade queria ter. Porque, poxa, com 35 anos eu já tinha conquistado muita coisa. E ela ainda não tinha conquistado nada, ela ainda morava com a mãe dela ainda. E eu acho que isso incomodava ela. Só que ela não demonstrava, gente. Eu nunca pensei que ela teria inveja de mim. Nunca pensei, de verdade. Então, sempre que meu relacionamento dava um alto e baixo, eu ia falar pra ela, conversar, desabafar pra ver se o que eu poderia fazer, se ela me aconselhava. Antigamente, ela me aconselhava conselhos bons. E depois ela começou a aconselhar assim. Larga ele, deixa ele. Por que você tá com ele ainda? Não, larga ele, larga ele. E o meu marido, ele começou a mudar comigo. Literalmente, ele começou a me tratar muito bruto, sabe? E ela sempre dentro de casa. Era domingo, ela tava lá na porta da minha casa pra tomar café com a gente, pra almoçar com a gente. E eu nunca passou assim na cabeça que poderia os dois estar tendo um caso. De novo, né? As pessoas que você se aconselha, que você conta a sua vida, que você desabafa. Pô, cara, vamos lá. Você é uma mulher casada e tal, com seu marido, 35 anos. A menina tá em casa, morando com a mãe, com a mesma idade ali. Você já sente um negócio dela. Não é uma pessoa que você vai se aconselhar. Você pode desabafar e tal, mas a gente tem que pensar em quem a gente se aconselha. Minha avó dizia uma coisa, né? Não jogue pérolas aos porcos. Muitas vezes a gente gasta o nosso tempo não só desabafando, mas falando com uma pessoa que a pessoa vai usar aquilo contra a gente, a pessoa não vai ouvir, a pessoa não tá nem te escutando, ou a pessoa vai lá de talarica. Preste atenção na pessoa que você tá jogando as suas pérolas. Veja se não é uma porca, entendeu? Se não é uma pessoa que só vai fazer merda com aquela informação. Não vai adiantar de nada. É melhor você ficar dentro da sua cabeça. Então conversa com o ChatGPT. Eu sou o maior fã do ChatGPT, né? Pô, tá com dúvida, quer se aconselhar, quer um amigo? Vai com o ChatGPT. Pelo menos é uma inteligência artificial, cara. Traição não vai rolar. Ele não vai usar nada contra você. De novo, terapia. Fala, pensa nas pessoas que você confia, que você bota do seu lado. Já resumindo pra vocês. E aí foi quando eu percebi que ele tava olhando pra ela diferente. Muito diferente mesmo. E aí eu, com ciúme, fui falar pra ele, falando assim, olha, você me respeita e tal, por causa dela. E ele falou pra mim assim, olha, eu quero terminar. E foi aí que ele terminou comigo. E falou que não queria mais me ver, que não queria mais ficar comigo. E aí eu falei pra ela, fui lá chorando, sofrendo e tal pra ela. E ela falou assim, não, você precisa terminar mesmo, segue sua vida, deixa ele viver a vida dele. Aí ele pegou as coisas dele e foi embora da minha casa. Foi embora, literalmente, pegou tudo, nem olhou pra trás, nem pensou na nossa filha, nem pensou na nossa família e tudo que a gente construiu. Ele pegou as coisas deles e foi simplesmente embora. Levou tudo. Tudo que ele tinha, ele levou. E eu fiquei lá, sofrendo. E eu vou contar na parte 2 pra vocês como foi que eu descobri que essa minha amiga era amante do meu marido. Tá, e ele foi embora pra onde? Será que ele foi ficar com essa menina já? E aí, como eu falei, né? Eu já estava começando a ficar meio desconfiada dele. Eu comecei a descobrir umas mentiras e aí eu ia e compartilhava com ela, né? Porque eu achava que ela era minha amiga. Ela sempre dentro da minha casa, sempre fazendo as coisas comigo. E eu achava que ela era minha amiga. Então eu compartilhava tudo com ela. E aí, como eu disse também, que eu tava sonhando com cobra, então isso me deixou, assim, meio que atenta. E eu falava, assim, pra ela, olha, fulano tá me traindo, fulano tá me traindo. E ele também começou a ficar muito mais ciumento do que o normal. Ele tinha ciúme se eu postava alguma coisa aqui no TikTok, alguma dancinha, se eu postasse roupa de biquíni, qualquer roupa, ou foto de biquíni, ou qualquer coisa, assim, do tipo, sabe? Ele tinha muito ciúme. E eu questionando ela, e ela sempre falando que era coisa da minha cabeça. Pra vocês terem noção, a nossa confiança era tanta que a nossa senha do telefone era a mesma. Tipo, ele tinha a mesma senha no telefone dele e eu tinha a mesma senha no meu telefone. Então a nossa confiança era grande, eu confiava nele demais, ele confiava em mim também. Só que isso também começou a estreitar, começou a ficar estranho. E aí eu comecei do nada a sentir uma dor na barriga, assim. Num belo dia, eu tava em casa, comecei a sentir dor na barriga e uma amiga minha resolveu vir em casa orar por mim. E aí ela pôs a mão na minha barriga, começou a orar e falou assim que tudo que eu tava passando na minha vida era porque eu tinha permitido pessoas entrar dentro da minha casa. Na hora que ela falou isso, na hora que ela tava orando, né, que ela falou isso, gente, eu fiquei assim, pronto, matei a charada, tô descobrindo que tava, porque realmente eu já tava passando por umas situações difíceis. Aí eu tava comentando muita coisa da minha vida com essa menina e parece que tudo tava dando errado, o meu relacionamento já não tava mais indo do jeito que tava, sabe? Tipo assim, tava tudo bagunçado. Não sei se era porque
eu tava grávida, então eu ficava com esse pensamento. E aí, quando ela falou isso assim pra mim, que foi porque eu deixei pessoas entrarem na minha vida, estralou assim na minha cabeça aquele sexto sentido que tava aqui matracando, falando o tempo todo, cuidado, alerta, veio à tona, sabe? E aí eu falei assim, já sei. Como o nosso celular, o meu e do meu marido, né, tinha a mesma senha, eu fui pra casa temendo assim, tipo, temendo não. Fui pra casa querendo mesmo pegar o telefone dele. E aí eu peguei o telefone dele, por um vacilo dele, peguei lá o telefone, coloquei a senha, ainda era a mesma. E aí eu descobri tudo. É isso, mais um caso onde o celular é invadido e você descobre tudo. Porque o cara não ia fazer nem ideia que ela ia atrás do celular dele, né? É, minhas queridas, não é tão difícil descobrir, né? Não é tão difícil. E ela ouviu a intuição dela, através de uma amiga que ajudou ela. Ó, essa outra aí era amiga de verdade. Absolutamente tudo. Tinha mensagens de texto lá falando assim, estou com saudade, falando que a gente vai se ver. Preciso te ver, vamos matar a saudade. Foi muito bom matar a nossa saudade. Ela tá aí, ela tá perto de você, eu posso falar com você. Da minha amiga com ele. Ela era casada, ela tinha um outro relacionamento, ela era louca, por que ela foi fazer isso comigo, né? Eu confiei nela. Eu grávida, eu tava de 40 semanas já, tava próximo de ganhar o meu filho. Próximo de ganhar meu filho. Eu estava no final da minha gestação já, eu tava com barrigão, eu tava me sentindo muito ruim, tá, sabe? Era uma sensação esquisita, porque o meu mundo desabou. O pai do meu filho, o meu marido, a pessoa que eu amava, que me tratava super bem, o que ele fez? Ele fez com a minha melhor amiga, que eu achava que era a melhor amiga, sabe? Então, assim, eu fiquei sem saber o que fazer. Mantive o sangue frio, né? Respirei fundo. Falei assim, não vou falar nada. Tive o meu filho, beleza. Eu quase perdi o meu filho por causa dessa situação, porque eu fiquei muito mal. Mas, graças a Deus, eu tive meu filho, ele veio com saúde. E quando eu tava com 40 dias de gravidez, 40 dias de pós-gravidez, né? Graças a Deus ele veio com saúde, né? E quando eu já estava com 40 dias, depois que eu tinha ganhado o neném, no meu pós-parto, eu comecei a ter uma depressão pós-parto. E isso começou a mexer muito com a minha cabeça, porque eu pensava muito no meu filho, na minha vida, e eu pensava na situação que eu tava vivendo. E, sabe, eu sempre fui muito debochada, eu sempre fui muito de não levar as coisas assim, sabe, pra me machucar. E aí, eu resolvi só chutar o pau da barraca, falar tudo que eu tava sentindo. Peguei meu celular, peguei uma foto nossa e rasguei o verbo do meu chifre. Contei pra todo mundo no meu Instagram. Falei assim, fui chifruda, e nananana, contei um monte de coisa, sabe? Desabafei, porque eu precisava desabafar. E a minha relação com ela já não funcionava mais, então eu já não conversava com ela. A do meu marido piorou ainda. E aí, larguei, separei. E peguei e contei tudinho pro marido dela. Contei tudo que tinha acontecido, porque eu não ia sofrer sozinha, eu não era obrigada. Falei pra ele tudo que tinha acontecido. E ele foi e largou dela. Passou um tempo, eu voltei com o pai do meu filho, porque eu tava passando por uma situação difícil. Era muito difícil ver o meu filho crescendo sem o pai dele, era muito questão sentimental. Eu sei, talvez pode ter sido um pouco falta de amor próprio, pode ter sido assim, sei lá. Mas só quem tiver... Amiga, um pouquinho de falta de amor próprio, né? Porque ela tá contando essa história, ela voltou na história, e na história anterior o cara já tinha saído de casa. Então ele saiu de casa, ela descobriu como ela descobriu as coisas, mas ele que terminou com ela. E aí agora ela volta com ele. Mas acho que ela já terminou com ele de novo. Mas só quem tá no meu lugar sou eu. Só quem sabe sou eu, né, gente? Então, enfim. E aí, eu voltei com ele. Mas depois não deu mais certo. Eu vi que realmente não ia mais dar certo. E aí a gente terminou. E eu não voltei mais com ele. Graças a Deus, olha que um dourado ficou livre. E eu fiquei livre dele também. E o marido dela também voltou com ela. Depois de muito tempo, acho que uns 2 anos depois, que a minha vida passou, seguiu, eu consegui superar, eu encontrei com ela na rua. E eu acho assim que ela ficou toda estranha, porque eu senti que ela tava com medo de mim. Mas eu não fiz nada. Eu simplesmente deixei na mão da lei do retorno, sabe? Pra lei do retorno dar o que é dela. Porque não vai resolver nada. Eu não vou conseguir resolver nada. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. E eu só vim compartilhar aqui com vocês. Não é fácil, viu? Não é fácil. Você encontra com ela na rua... Será que você sairia na porrada? Não sei. Quando você se sentir trouxa, lembra de mim, que tinha uma grande amiga que saía com o meu noivo da época. Olha, vamos de historinha bem sórdida pra vocês verem que quando Jesus mostra na sua cara que tá errado certas coisas, é pra você ouvir e se afastar daquela coisa. E essa coisa, no meu caso,
Era simplesmente uma amiga que eu tinha muito carinho, muito respeito, muita consideração. Eu abri a porta da minha casa pra ela viver. Eu fui madrinha de casamento dela. Só que no momento que eu fui fazer o mesmo convite a ela, pra ela ser a minha madrinha, ela recusou. E por que que ela recusou, gente? Porque ela saía com o meu noivo da época. Aham, você acredita, menina? Pois é, é babado. Mas o que eu tiro dessa história? Sei lá, muitas coisas, né? Meu ex-marido, ele nunca prestou, ele sempre foi um grande lixo, coitado. Hoje eu tenho dó, porque eu vejo que, tipo assim, ele fazia tanta coisa suja e sórdida comigo, que eu vejo que realmente ele era o grande problema, não eu, sabe? E eu tenho dó, porque ele continuou esse ciclo, sabe? Só fazendo merda atrás de merda, coisa atrás de coisa. E aí, essa querida, gente, vocês não vão acreditar. Ela ressurgiu das cinzas, dizendo que eu fui a melhor amiga dela por muitos anos. Oh, e que ela sentia saudade de mim. Tinha muito respeito pela nossa história. Gente, é óbvio que ela ia sentir saudade de mim. Eu era uma palhaça, né? E eu era muito amiga. Eu sempre fui muito amiga dela. Mas assim, gente, tanta coisa que eu sei dessa mulher, tanta coisa que ela fazia, e que eu só deixei essa situação acontecer comigo porque eu quis. E eu vejo isso nitidamente. Anos depois, né? Sei lá, deve ter uns 10, 15 anos atrás, isso, e ela ressurgiu agora. Que loucura, né? Mas é aquilo, gente. A gente tem que ficar de olho, bem, as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida e na nossa casa, porque nem sempre a pessoa é uma coitadinha, uma doidinha, desequilibradinha, né? Que por mais que a gente dê conselho, a pessoa às vezes não quer um conselho. Ela quer sentar no seu homem, entendeu? E é isso, gente. Às vezes a pessoa não quer conselho, ela quer sentar no seu homem. Minha querida, o que você acha dessa história toda? Já aconteceu alguma coisa assim com você? Já foi talaricada? Já passou por uma situação assim? Como que você reagiu? Quero saber. Isso nunca aconteceu comigo, não. Não que eu saiba, né? Mas eu não tenho uma história assim. Se você chegou até aqui, comente placa, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.